Olá, gente! Como eu não fiz um compilado das minhas leituras de março no mês passado, eu vou juntar as leituras de março com as leituras de abril e vou falar um pouco de cada uma aqui com vocês. No mês de março e no mês de abril, juntos, eu fiz a leitura de 4 livros físicos. Esse aqui não foi no mesmo mês, esse aqui levou meses, eu só terminei em março, mas vamos chegar lá. 4 livros no Kindle, em formato e-book, e 3 livros em formato de audiobook. Vamos começar então pelo mês de março com O Conde de Monte Cristo. Esse livro aqui eu comecei lá no final de 2025. Eu fui aos poucos lendo ele, eu fui lendo de manhã alguns capítulos. Ele é uma grande novela, ele tem os sentimentos de uma grande novela. Então cada capítulo tem uma pequena reviravolta, tem um acontecimento maior para te instigar a continuar a leitura nos próximos capítulos. E isso eu acho que foi essencial pro tanto de páginas que tem esse livro aqui. E não pareceu tão cansativo assim, porque sempre tem alguma história acontecendo, sempre tem um desenvolvimento do personagem, sempre tem alguma pequena trama, alguma maquinação acontecendo. Tu não se sente cansado da jornada, tu não se sente cansado da história desse personagem. E eu não quero falar tanto da história em si do livro, porque mesmo que ele é um livro gigantesco, é tão bom você ir sem saber nada, que foi como eu fui. Eu não sabia nada, eu não tinha visto nenhuma adaptação, eu só sabia que ele era um grande clássico. E eu gostei disso, eu gostei de entrar nesse mundo sem saber de nada. E eu também recomendo a leitura lenta desse livro. É como se fosse aquele livro de cabeceira que você vai lendo aos poucos, porque daí quando tu já tá assim na metade do livro, tu já tá com um entendimento tão grande do círculo ali dos personagens, de que cada um é pra cada um, que você se sente dentro da trama. E esse sentimento é muito legal. Eu dei 5 estrelas pra esse livro, eu recomendo a leitura pra todo mundo. A única coisa que me tirou um pouco o brilho dessa história é a última parte, a parte 6, porque ele é dividido em várias partes, eu até dividi aqui, ó. A última parte, a parte 6, pareceu um pouco anticlimático pra mim. Até ali perto do final, a construção tava sendo, assim, genial. O desenvolvimento dos personagens tava sendo muito bons, até chegar nos momentos finais. E principalmente de 2 personagens ali, que eu achei que ficou muito fácil, muito anticlimático, em comparação com o restante da história. Esse é o único ponto que eu vou dizer, assim, de ruim desse livro, mas mesmo assim, a jornada vale totalmente a pena. Tu sente raiva junto com eles, você sente esperança, você sente angústia, tristeza, tudo junto com os personagens. Eu ainda quero fazer um vídeo destinado especialmente para ele, mas ainda vai demorar um pouco, porque eu quero fazer um material bem legal e eu quero talvez ver algumas adaptações, porque como tem tanta história, tem muitos detalhes e muitas coisinhas, eu não sei como uma adaptação pode ser satisfatória nesse sentido. Então eu tô bem curiosa pra ver as adaptações que tem por aí, pra comparar e também trazer um vídeo mais completo pra vocês. Vamos seguir então pra Jade City, da Fonda Lee, que é o primeiro livro na trilogia The Green Bone Saga, ou a Saga dos Ossos Verdes. O primeiro e o segundo livro já tem lançados aqui no Brasil pela Alta Novel, que ficou Cidade de Jade e Guerra de Jade, mas ainda não tem nada aqui falando sobre o lançamento do terceiro livro e final da trilogia, o que é muito triste. Essa trilogia aqui tá se construindo uma das melhores trilogias que eu já li, mas calma, eu ainda estou lendo o segundo livro da série, que tá sendo uma das leituras agora de abril e vai respingar pra maio, porque eu não vou terminar agora. Esse foi um 5 estrelas favoritado. Ele é uma fantasia urbana, ele tem cidades, ele tem tudo que o nosso mundo tem, carros e tudo mais, só que tem um toque de magia a mais que vem da Jade, que é essa pedra preciosa verde. E esse primeiro livro, principalmente, é mais focado na ilha de Kekon, a única ilha desse mundo aqui que tem a Jade, que tem mineração de Jade. E algumas pessoas conseguem utilizar essa Jade em contato com seu corpo para ampliar os seus sentidos e dar alguns poderes extras aqui. E essas pessoas são chamadas de Green Bones, ou Ossos Verdes. Eles podem, por exemplo, pular mais longe, pular mais alto, ter mais força, ouvir melhor, ver melhor. Então tem várias nuances do uso da Jade, e o poder na ilha de Kekon é basicamente controlado pelo uso da Jade. Quem usa mais Jade, quem tem mais Jade, é que domina a ilha de Kekon. E a organização desses Green Bones são feitas em clãs, e a gente tem 2 clãs maiores aqui, que é o No Peak Clan e o Mountain Clan, que eles são meio que rivais, e vai ter uma grande guerra entre os clãs daqui nesse primeiro livro. Uma guerra com uma vingança por trás, meio por interesse, tudo junto e misturado. É bem político
político esse livro, ele é mais focado nos personagens, então você tem que saber que ele é um pouco mais lento, ele não é tão focado em ação, mesmo que tenha várias ações e reviravoltas, mas ele é mais da construção do mundo, mais da política, ele tem bastante diálogos, e os diálogos aqui são bem importantes, gostei bastante dessa construção. Era pra ter falado rapidinho, já falei um monte sobre, mas pra quem tiver interesse tem um vídeo específico falando sobre esse livro. Ele foi uma das escolhas da Garrafinha do Caos do mês de março, então tá na playlist da Garrafa do Caos o vídeo sobre ele, e eu recomendo muito, gente, por favor, peguem esse livro pra ler, e eu venho com mais atualizações sobre a trilogia como um todo, assim que eu terminar o segundo e o terceiro. E agora vamos falar sobre os livros que eu li no Kindle em março, que foram 2, Frankenstein, da Mary Shelley, e Savor It, da Tara DeWitt. Vamos começar com um clássico, que é o Frankenstein. Esse livro, ele tá no meu radar há muito tempo, obviamente, porque ele é um grande clássico, e ele é usado em muitas e muitas referências contemporâneas, e eu sempre fiquei com essa curiosidade pra conhecer a história original. Dito isso, não foi o que eu esperava. Pelo menos não funcionou do jeito que eu esperava pra mim. Eu devo dizer que eu achei meio chato a narrativa. Como foi contada a história não funcionou pra mim. O livro é uma transcrição de um grande monólogo em formato de carta. E isso eu realmente não esperava, eu não sabia que era nesse formato, que você vai saber do personagem mais velho contando das suas aventuras, vamos dizer assim, mais novo. Então a gente vai ter a visão do Victor Frankenstein, de como foi a vida dele antes e depois da criação da criatura, o que levou ele a criar a criatura. E eu achei essa parte muito chata. Eu achei o Victor Frankenstein insuportável. Eu não simpatizei com ele, eu não gostei dele, e isso às vezes não é uma justificativa, porque tem personagens na literatura que eu odiei e queria que ele sumisse, mas mesmo assim eu amei o livro, eu amei como esse ódio ao personagem foi construído. Por exemplo, o personagem Heathcliff em Morro dos Ventos Vivantes. Eu não gosto dele, mas eu fiquei fascinada pela história e como isso iria acarretar nos outros personagens e como isso iria terminar. Aqui, eu não tava com curiosidade nenhuma de saber como o Victor Frankenstein terminaria essa história. E o que salvou a história pra mim foi a parte do monólogo da criatura. O que aconteceu com ela quando ela foi expulsa ali pelo Victor Frankenstein do seu laboratório, como ela conseguiu sobreviver na floresta, como ela conseguiu aprender a falar, escrever. Foi bem melancólico, foi bem triste, mas mesmo assim foi a melhor parte do livro. E eu acabei dando 3.5 estrelas pra esse livro. Eu tinha lido ele em primeiro lugar por causa do filme do Frankenstein que estava concorrendo ao Oscar. Eu li tanto Frankenstein quanto Hamnet em fevereiro por causa do Oscar. Se querem saber mais a comparação entre o livro e o filme e falando mais sobre o filme, tem um vídeo específico sobre a comparação e sobre Frankenstein. Eu vou deixar tanto aqui na tela quanto na descrição. Daí a gente entra pro outro livro que eu li no Kindle, que foi Savor It, da Tara DeWitt, que tem já lançado em português pela Essência, que é Delícias de Verão. Esse foi um romance super gostoso de cidade pequena. Eu dei 4 estrelas pra ele. Eu recomendo bastante pra quem quer um romance que te dê um sentimento de coração quentinho, que aborde também alguns temas importantes, como burnout, estresse, luto. Então ele não é focado inteiramente no romance entre os personagens, tem também o desenvolvimento dos personagens individualmente, pra daí eles ficarem juntos. Aqui, ela é da cidade pequena e ele é da cidade grande, e ele vai ter que trabalhar na cidade pequena e ela vai meio que ajudar ele a se integrar ali na comunidade. Eu quero continuar a ler mais essa autora. Tem um segundo livro nesse mesmo mundo, se passa na mesma cidade, que é de Spoons, que é Left of Forever, se eu não me engano, o título segundo, que eu tô bem curiosa. Vai ser um romance de segunda chance, e eu não li nenhum segunda chance até hoje, então eu tô com esse no meu radar quando eu vou precisar de um romance pra ler. Agora a gente entra nos 2 livros que eu ouvi por audiobook em março, que foram 2 romances de época da Tessa Dare. O primeiro e o segundo livro da série Girls Meet Duke. O primeiro é Um Casamento Conveniente e o segundo é Um Amor Conveniente. Eu ouvi os 2 com narração em inglês da Mary Jane Wells, que foi excepcional. O primeiro é The Duchess Deal e o segundo é The Governor's Game. O primeiro eu acabei dando 5 estrelas favoritado, eu amei, foi uma surpresa assim incrível no meu ano. Eu achei esse livro tão divertido e eu já falei tanto sobre ele aqui, mas gente, leia, pega ele pra ler. Ele tem um casamento por conveniência e o diálogo entre os 2 personagens, do
do Lord Ashbury com a Emma é tão bom, é tão divertido, é tão bem-humorado, e os dois combinam, cada um deles tem traumas que eles vão ser desenvolvidos ao longo da história, tem altos e baixos, não é uma coisa 100% linear, o que eu amo. Foi assim muito bom, além da escrita da Tessa Dare, que foi incrível. E daí eu fui direto, já emendei direto o segundo livro da série, que é esse The Governess Game, ou Um Amor Conveniente. Eu quebrei um pouco a minha cara, porque não gostei tanto quanto o primeiro livro, eu acabei dando 3 estrelas pra esse segundo, mas não por causa da escrita da Tessa Dare, ela continua igual, continua super bem-humorada, e eu amei muito essa parte. O problema é que eu não gostei tanto do romance em si, e como é o foco do livro, o romance, né? Se eu não gostei do casal em si, eu não vou gostar tanto do livro. Mas tem outros pontos paralelos a isso, paralelos ao casal, que foram incríveis, como as duas meninas que a Alexandra vai ter que cuidar como governanta, que é a Daisy e a Rosamund, que elas são o cristalzinho, elas são o brilho dessa história pra mim. E foi o que salvou, porque se fosse só pelo Chase, que é o protagonista masculino, seria péssimo. Ele é um daqueles estereótipos masculinos que eu não gosto muito, que é aquele super mulherengo que pega todas, mas daí quando chega a Alexandra, ele só tem olhos pra Alexandra, daí as outras mulheres perdem a graça e tudo mais. E esse tipo de narrativa que é bem comum em muitos romances, não são muitos romances que me atraem. E assim, fechando o mês de março, agora a gente começa o mês de abril. Vamos começar pelos livros físicos. O primeiro foi O Cavaleiro e a Mariposa, da Rachel Gillig. Essa foi a primeira leitura do pequeno clube de leitura que eu tô fazendo com uma amiga minha. Nosso pequeno clube, porque não é um clube, é só amigas se juntando para falar sobre livros presencialmente. E até agora em maio, a gente vai ter uma nova integrante no nosso clube, o que foi uma surpresa gigantesca. A gente vai conhecer ela no nosso próximo encontro. Agora, voltando pro livro, esse aqui foi um 4 estrelas pra mim. Até uns 60%, 50% por aí, eu tava quicando meus pés pra cima e rindo sozinha, porque eu tava viciada nessa história e tava sendo deliciosa a leitura. Só que daí depois, o ritmo da narrativa caiu um pouco pra mim. Ela não conseguiu manter o interesse, conseguiu manter a atenção do leitor até o final. Meio que se arrastou um pouco ali e aconteceu umas coisas meio desnecessárias. Além de que eu queria saber mais sobre o mundo, saber mais sobre a fantasia em si, o mundo que ela criou aqui, a magia, do que necessariamente sobre o romance dos dois protagonistas. Tem também um vídeo sobre esse livro aqui com a Julie, onde a gente tá tomando café e conversando sobre ele. É completamente com spoilers, porque a gente fala sobre todo o livro, então se quiser assistir é por sua conta e risco. E o segundo livro físico que eu li esse mês foram os contos do Edgar Allan Poe, que foi a escolha da Garrafinha do Caos pro mês de abril, que era ler um conto clássico, e eu acabei lendo 6, mas O Corvo, que é um poema do Edgar Allan Poe. No vídeo sobre esse livro eu faço um ranking dos contos e falo sobre meu sentimento geral sobre cada um, porque eu não posso contar a história porque é muito pequeno o conto, que é melhor ir sem saber nada. Mas sobre o livro como um todo, sobre a escrita de Edgar Allan Poe, sobre os contos em si, eu não me surpreendi muito. Não foi uma leitura que eu gostaria de procurar mais ou que me interessou muito. Não foi uma leitura que me chamou a atenção e eu acho que eu não leria mais contos do Edgar Allan Poe. Eu acabei dando 3 estrelas pros contos em gerais. Teve 1 ou 2 que eu gostei mais, mas os outros foram só ok. Então esse livro aqui foi ok pra mim, foi um meio termo. Para os 2 livros que eu li no Kindle, foram 2 romances. Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez, e The Rom-Comers, da Catherine Center, que já foi lançada aqui no Brasil como Roteiristas do Amor. Vamos começar com Abby Jimenez. Esse foi meu primeiro livro da Abby Jimenez. Eu tava bem curiosa com a escrita dela, porque ela é uma grande ícone dos livros de romance. Muita gente fala sobre os livros dela, então eu tava bem curiosa. E Parte do Seu Mundo tem no Kindle Unlimited, que facilita bastante. Eu acho que eu fui com uma expectativa muito alta, porque o romance em si não foi tão apaixonante quanto eu gostaria. Tem umas coisas bem interessantes sobre a escrita da Abby Jimenez, que ela consegue colocar uns tópicos de assuntos bem pesados, só que muito bem feitos. E foi o que eu mais gostei do livro. Foi a abordagem sobre relacionamento abusivo que tem no Parte do Seu Mundo. Ela conseguiu trazer a complexidade e o peso que tem esse assunto de uma forma que conscientiza e uma forma misturada ali com a narrativa, que não fica como se fosse um panfleto ou uma palestra.
Ela aborda tanto os aspectos antes, durante e depois de um relacionamento abusivo. E foi uma grande surpresa pra mim esse livro, porque ele não é apenas um romance clichê, ele consegue trazer bastante conscientização e ele consegue lidar com bastante traumas aqui. Já o romance em si, entre a Alexis e o Daniel, tem a trope aqui de age gap, de diferença de idade. Ela é mais velha, ela tem 37, e ele é mais novo, ele tem 28. E tem também a dinâmica entre cidade grande e cidade pequena. Ela é da cidade grande, ele é da cidade pequena. E também tem um ponto bem sutil mesmo, de realismo mágico, que foi uma surpresa bem agradável. De modo geral, eu gostei do livro, eu dei 3,5 estrelas. Não foi, assim, excepcional ou me surpreendeu incrivelmente, mas eu gostei. Eu quero continuar a ler Abby Jimenez. Eu tô com Pra Sempre Seu no meu radar pra ser o próximo, que eu acho que é o segundo dessa pequena trilogia aqui dela. E vamos ver se esse funciona mais comigo do que Parte do Seu Mundo. E daí a gente vai pro segundo romance que eu li, que foi Roteiristas do Amor, da Catherine Center, que foi divertidíssimo, gente. Ele tem muito a vibe de uma comédia romântica dos anos 2000. Ele tem cenários improváveis e diálogos meio vergonhosos, situações meio vergonhosas, que você lê meio se escondendo, assim, que você sabe o que vai acontecer, você tem que passar por aquilo junto com a protagonista. Tipo, isso é muito bom. Eu fiquei extremamente viciada nesse livro e eu dei 4 estrelas pra ele apenas por causa do final. Assim, dos 30% finais. Eu acho que teve algumas escolhas narrativas ali da autora que não foram muito felizes. Poderia ter feito de um jeito onde a protagonista principal, a Emma, que também é Emma, eu acho que eu li 2 livros que a protagonista é Emma nesses últimos 2 meses, ela não precisava ter se humilhado tanto frente ao Charles, que é o protagonista masculino, pra ter o objetivo final aqui deles ficarem juntos, sabe? Mas se quiserem saber mais, também tem um vídeo dedicado apenas a ele aqui no canal. E fechando agora a quinta e última leitura do mês de abril, que foi um audiolivro, que está sendo até agora a minha pior leitura do ano, Príncipe dos Canalhas, da Lauretta Chase. Eu ouvi em inglês, que é Lord of Scoundrels. A narração é bem boa, mesmo que eu não gostei do livro, a narração é boa. Eu peguei esse livro pra ler porque ele é considerado um dos clássicos de romance de época, e depois que eu li Tessa Dare em março, eu tava muito na vibe de romance de época, eu queria continuar nessa vibe. Esse livro meio que estragou essa vibe pra mim, mas eu vou retomar. Eu odiei o protagonista masculino, o Lord de Den, que ele é falado aqui como o Lord Beelzebub, o Diabo, qualquer coisa desse tipo de nome ele é chamado nesse livro, porque ele é o grande mal. Ele se intitula o grande Beelzebub, o grande mal, porque ele faz mal para todos, porque ele foi injustiçado na infância e na adolescência. O que ele foi? Ele tem traumas bem pesados, só que o jeito como a autora lidou com esses traumas e o jeito que ela desenvolveu o personagem, na verdade, o jeito que ela não desenvolveu o personagem do Lord Dane pra ele ficar com a Jessica, que é a protagonista feminina, foi péssimo, tá? Foi péssimo, foi insuficiente, e eu não acreditei no romance entre os dois aqui em nenhum momento. Mesmo que a Jessica tenha um potencial gigante como protagonista, ela é uma personagem à frente do seu tempo, ela tem muita personalidade e ela tem muita força de vontade, o que não foi suficiente para aguentar aqui a história como um todo. Esse livro parece gigantesco, ele parece que tem mais de 500 páginas, sendo que ele tem 300 e pouco. Ele foi muito arrastado pra mim e parece ser tipo 3 livros em um. Ele tem muitas tentativas de narrativa diferente num livro só. Eu fiz um vídeo dedicado a romances de época, onde eu falo tanto dos 2 primeiros livros da Tessa Dare, quanto esse do Príncipe dos Canalhas com mais detalhes. E eu acabei dando 1,5 estrelas pra esse livro, e eu só terminei porque eu queria vir aqui falar com propriedade e eu queria ver até onde o autor iria. O mês de abril, no final, acabou tendo uma pequena ressaca literária pra mim. Eu fiquei uma semana ali sem ler muita coisa. Eu começava um livro e via que não ia dar certo, daí eu parava e deixava pra depois, daí eu tentava outro livro, eu via que aquele gênero ou aquele tipo não era pra agora, e eu fiquei meio assim de iniciar o livro e eu tava bem perdida. Agora parece que eu tô retomando. Eu tô lendo um livro no Kindle, uma romantasia nacional, que é Belladonna. Tá engajando, eu tô conseguindo me interessar bastante com a leitura, mesmo que ele tenha muitas páginas, ele tem 1000 páginas, mas eu acho que vai dar certo e eu tô gostando, já tô na 280 páginas, se não me engano. Além dessa ressaca literária, tem um outro ponto que eu fiquei viciadíssima e por isso que eu li também menos do que normalmente eu leria, que é The Pitt, a série The Pitt da HBO. Eu fiquei tão viciada nessa série que teve um dia, num domingo, que eu maratonei 8 episódios no mesmo dia. E eu tô pra terminar a segunda temporada, eu tô no episódio 10, ainda falta 5 episódios, tem 15, né? Eu quero terminar esse final de semana porque eu não vejo a hora. Eu amei em um
nível essa série. Todos os personagens são incríveis. A segunda temporada tá sendo tão incrível quanto a primeira. Gente, assistam. Se vocês não assistirem ainda, assistam. Essa foi então o meu compilado de leituras de março e abril. Eu espero não fazer mais compilados gigantescos desse jeito e fazer mais de mês a mês. E lembrando que a resenha escrita de todos esses livros aqui, todos os livros que eu leio, estão sempre lá no meu perfil da Favobooks. Me sigam por lá e também não deixe de conhecer a Favobooks para organizar as suas leituras, escrever as suas resenhas, marcar os seus favoritos. É só acessar favobooks.com e fazer a sua conta pelo Google e é tudo gratuitamente. O link para acessar a Favo vai estar tanto aqui na tela quanto aqui na descrição. E como foram as últimas leituras de vocês? Teve alguma bomba? Teve algum 5 estrelas favoritado? Como é que foi? E se ficou até aqui, muito obrigada. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo e se não está inscrito no canal, se inscreva que vai vir muitos vídeos por aí. E até a próxima!